Então, shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Shalom, Dani, tudo bem? Shalom, sejam todos bem-vindos à nossa sala. Manhã, tarde, noite, madrugada, no horário que você escolher para estar acompanhando essa nossa reflexão. E eu creio que nosso coração, né, Dani, pastora Daniele, é que as pessoas sejam abençoadas, como nós somos abençoadas, como tratamos desses assuntos, né? Então, vamos orar e depois já a gente começa a dar início. Eu estou lendo aqui Jeremias 51, 45, diz assim: saí do meio dela, povo meu, e livre cada um a sua alma por causa do ardor da ira do Senhor. E não se enfraqueça vosso coração, nem temais pelo furor que se ouvir na terra, porque virá um ano um rumor e depois outro, e haverá violência e dominador na terra. Mas o povo de Deus, se estiver atento aos tempos do Senhor, será preservado, né? Esse mesmo versículo 45 está em Apocalipse 18:4. Saí do meio dela, povo meu. Esse é o objetivo que nós estamos vendo as festas, para vermos os tempos apontados do Senhor e estarmos sempre prontos para encontrar com Ele, seja a hora em que Ele vier. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo pela vida da Daniele. Eu te louvo, Senhor, pela vida da Francine, que está aqui nos assessorando também. Te louvo por todos aqueles que vão acompanhar esta sala de estudo. Que o Senhor possa nos dar ouvidos que ouvem, olhos que veem e coração que recebe, para sermos, sim, Senhor, ensinados pelo Senhor e podermos prosseguir até atingirmos a maturação, sermos amadurecidos à medida da estatura de varão perfeito, Pai. Nós oramos crendo que o Senhor está nos ouvindo e por isso te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Toda ouvintes, Dani. Amém. Bom, apesar de hoje, dia 22/9, ser trombetas, a gente já falou bastante sobre esse assunto, né? Sim, já temos. Obviamente que a gente não esgotou o assunto. Com absoluta certeza. Porque teria muito mais ainda para a gente falar sobre trombetas. Mas eu gostaria de introduzir a próxima festa, que acontece de hoje, daqui a 10 dias, né? Que é a festa de Yom Kippur, ou Dia da Expiação. Essa festa acontece no nosso calendário dia 1º de outubro, né? Aos 10 do mês de Tisrei. Então, eu quero começar a dar o contexto dessa festa hoje. Depois, se o Senhor nos permitir, a semana que vem a gente continua falando mais sobre ela. Para nós entendermos algumas coisas sobre essa festa. Essa festa, ela já foi uma das vezes que ela se cumpriu, né? Foi quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, porque os nossos pecados foram perdoados, né? Sim. Então ela é uma festa que aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. Mas a gente precisa lembrar que a obra redentora de Jesus, ela vai ser concluída. Ela se iniciou na primeira vinda, mas ela vai ser concluída na segunda vinda dele, né? Então, a gente precisa entender algumas coisas. De novo, eu quero reforçar, não é para a gente cumprir os rituais da festa, mas para a gente entender algumas coisas para que ela aponta, para onde ela aponta, né? E poder crescer na nossa vida espiritual. Então, eu vou ler o texto que se refere a essa festa, que está em Levíticos, capítulo 23, do versículo 27 ao 31. Fala sobre esta festa. Diz assim: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que neste dia se não afligir será eliminada do meu povo.
Quem neste dia fizer alguma obra, a este eu destruirei do meio do meu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Eu também quero ler um outro texto, que é Levíticos também, capítulo 16, versículo 9. Levíticos 16, 9 diz: Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário, ou em outra tradução expiatório, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode expiatório. Tem muitas coisas aqui. Tem muitas coisas aqui. Vamos começar com algumas questões deste dia. Esse dia é uma festa, embora seja um dia de estar contristados, como a gente leu, né, ali em Levíticos, é uma festa, mas ela tem uma conclamação ao jejum. Então, ela é uma festa que se inicia e tem um período de 24 horas de jejum. Tá? Neste dia, era o único dia que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, no Santo dos Santos, com a oferta pelo povo. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Nesse dia. Neste dia. Então, neste dia, tinha é por isso que eu disse que tem muita coisa, porque tem muitos tipos de oferta, tá? Mas nesse dia tinha essa oferta que a gente leu ali em Levíticos 16. Só um parênteses. Eu vou falar primeiro para a gente entender um pouquinho do contexto do Antigo Testamento, tá? Depois a gente linka com o que a festa aponta para o Senhor. Sim. Porque senão nós vamos se perder. É muita coisa. Eu só quero fazer uma perguntinha aqui, porque está batendo aqui na minha memória algo que eu ouvi de um rabino falando sobre esses bodes, né? O que é mandado é mandado. E o que fica é morto, né? É morto. Tá. Só isso. Porque o que fica... Então, tinha 2 bodes. Tá, mas... Deixa isso para outra hora, porque esse entendimento que ele deu me deu assim, o que é isso? E então, eles lançavam sorte, é esse que a gente viu aqui, né? Então, um bode eles sacrificavam. Sim. E ele entrava com o sangue. Na verdade, ele tinha que fazer uma oferta por ele... Porque senão ele entrava lá e ele morria. Sim. Se ele tivesse algum pecado. Sim, sim. Depois ele tinha que fazer uma oferta pelo povo, que era essa, né? Pela nação toda. E aí o outro bode, que era mandado para o deserto, né? Que é daí que veio a expressão bode expiatório, né? Ele era mandado para o deserto e ele morria lá. Então ele... eu vou falar. Fala. Eu vou falar. Esse rabino cristão, ele disse o seguinte: o bode que morre é Jesus, pelos nossos pecados. E o que é enviado para o deserto é Satanás, porque como ele foi tirado os pecados, a legalidade que ele tinha de colocar sobre o povo a acusação, ele é lançado fora, como um dia ele vai ser lançado no inferno. Eles falam que esse bode era enviado a Azael, que é deserto, né? Só que eles enviavam, mas eles não deixavam o bode solto. Isso também me fez assim... Eles jogavam ele de um precipício. Eles precipitavam ele. Para ele não poder voltar. E aquela fita no templo se tornava vermelha. Vermelha, isso aí. É lindo. Por isso que... A gente vai introduzir o vamos assunto introduzir, hoje, vai, porque tem muita coisa. Sim. Tá? Então, esse sacrifício era feito uma vez por ano, com o intuito de quê?
cobrir os pecados. A diferença é que o sacrifício que Jesus fez na cruz, ele não cobre os nossos pecados. Ele apaga como se nunca tivesse existido. Ele pagou o preço e apagou em nós. Apagou em nós, como se a gente nunca tivesse cometido nenhum tipo de pecado. Sim. Quando havia este sacrifício do bode expiatório, porque não é um sacrifício perfeito, era um animal que estava substituindo, né, pagando por uma coisa que... Né, ele não tinha feito. Que ele não tinha feito. Assim como Jesus, que não tinha feito, pagou pelos nossos pecados. Verdade. Só que o sangue de animal não pode pagar o preço de um ser humano. Então, Jesus precisou vir, né, e morrer por nós, para que os nossos pecados fossem apagados. Então, nesta época aqui do Antigo Testamento, os pecados eram cobertos. Sim. E aí a gente tem algumas questões que a gente pode entender do Antigo Testamento. Eu vou pular aqui, depois eu volto, para a gente entender. Bom, primeiro que a gente precisa, pode entender o quanto Deus odeia o pecado. Tá? Esse é um momento da gente lembrar, de novo, não é para a gente cumprir rituais, é para a gente lembrar algumas coisas. Sim. O quanto Deus odeia o pecado, que foi instituído um dia anual, que eles tinham que fazer um sacrifício, que toda a nação tinha que se arrepender, e se alguém não se arrependesse, voltando ali para Levíticos, eu não sei se você reparou nisso, mas olha aqui Levíticos 23, o que diz aqui, ó. Versículo 29, porque toda alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do meu povo. Então, Deus odeia tanto o pecado, que se alguém neste dia não fizesse, não se arrependesse, não estivesse representado naquele bode, ele teria que ser eliminado do meio do povo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vou fazer a pergunta. Então, esse tempo de Yom Kippur, porque começa, mas é 10 dias. É isso, começa. Yom Kippur é um dia. É um dia, mas ele tem 10 dias. Sim, de trombetas a Yom Kippur tem 10 dias para a pessoa se examinar. Preparar. Isso aí. Então, Deus, tipo que está dizendo assim, ó, preparem-se porque um dia vocês vão encontrar comigo. Isso e se vocês não tiverem se afligido e se arrependido pelos seus pecados, eu mato vocês. Sim. Mesmo se chama Jesus todos os dias. Sim. É porque, voltando que a gente falou na outra semana, na segunda-feira, a gente até comentou um pouquinho sobre isso, que... eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, mas eu não te conheço. Não te conheço. Aparte-se de mim, maldito. E esse apartar maldito é aqueles que são lançados à segunda morte, que é o lago de fogo, a separação eterna de Deus, né? Eu tenho um texto aqui, Dani, para a gente, já que hoje nós estamos só introduzindo o assunto, Zacarias, no capítulo 3, eu vou ler aqui, Josué, que não é o Josué aquele, lá do início, lá, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu... farei vir o meu servo, o renovo. Aí ele fala o seguinte, ó, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Num dia só. Então, mesmo quando ele vai oferecer o bode, ele tem pecados, por isso que ele tem que oferecer o bode por si mesmo. Por si mesmo. Este sumo sacerdote do Antigo Testamento, da ordem levítica, ele aparece diante de Deus também sujo. Ele precisa fazer pecado por ele. Expiação por ele mesmo. Mas o renovo... Não.
o renovo que viria, esse renovo, ele vem para tirar a iniquidade desta terra num dia. Num dia. Ou seja, no dia da expiação, no dia da morte do Messias. Isso aí. E este sumo sacerdote aqui, que o profeta Zacarias fala, que a nossa tradução chama Josué, que é Joshua, é salvação. Sim. Que é o mesmo nome de Yeshua. Yeshua. Sim, só que este aqui era um sacerdote que precisava do renovo, que aqui o renovo é maiúsculo. Porque no Antigo Testamento os pecados eram cobertos. Somente cobertos. Eu cometia pecado neste dia, né? Nos 10 dias anteriores, eu me convencia de que eu tinha cometido pecado. Sim. Então, estava presente no Yom Kippur, representado naquele bode. O meu pecado, ele continuava, mas ele era coberto, como que tivesse... joguei uma toalha em cima. Sim. Eu podia me apresentar na presença de Deus, o sacerdote podia entrar na presença de Deus neste dia, uma vez por ano. Tendo feito sacrifício por si mesmo, sem o risco de morrer. Porque o pecado é como jogou uma toalha em cima. Sim. Tá? Depois que Jesus veio e morreu na cruz, e por isso que é tão importante que a gente falou tanto da questão do arrependimento nesses últimos dias, né? Quando nós nos arrependemos e nos convertemos, o arrependimento ele requer uma conversão, uma mudança de rumo, né? Então, quando nós nos arrependemos e nos convertemos, o nosso pecado ele é apagado. Então, Deus olha para nós e não tem a toalha cobrindo o pecado. Ele nunca existiu, ele não está lá. Sim. Somos justificados, é isso. Sim. Tá? Feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Glória a Deus. Então, esse dia, né, embora seja um dia de estar contristados, né, por conta do pecado, de ser um dia de jejum, também é um dia de festa, porque a gente lembra que Jesus morreu e nossos pecados são apagados. Apagados, glória a Deus. Então, aleluia. Outra coisa que a gente pode aprender com o Yom Kippur, além de que Deus odeia o pecado, porque a gente leu aqui, né, é que o pecado ele é contagioso. Sim. Sim. O pecado ele é contagioso, tá? Tinha no Antigo Testamento, se você for estudar Levíticos ali do capítulo 7 em diante, por aí, tem as ofertas, né? Aí tem o ritual de purificação. Sim. Então, por exemplo, o cara que levava o bode para o deserto, quando ele voltava, ele tinha que se purificar. Né? O bode expiatório, ele representava o pecado de toda a nação. Sim. Então, não era o pecado de um só. Tá? O pecado, ele é extremamente contagioso. É a doença mais contagiosa que existe. Outra coisa que era anual. Então, essa cobertura do pecado não era o sacrifício perfeito. E não era definitivo. Sim. E isso também mostra para nós que hoje a gente tem o sacrifício de Jesus que é definitivo com relação aos nossos pecados. Mas que nós precisamos sempre estar atentos. Porque, como eu disse, o Senhor começou a obra, mas Ele ainda não concluiu a obra em nós. Todos nós estamos amadurecendo. Aquele versículo deve ser João 16, eu não tenho certeza, onde o Senhor diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu entendo assim que a carne envolve tudo que não é o nosso espírito. Tá? Então, o espírito ressuscitado, Efésios 2, 6, ressuscitados com Cristo, perfeito. O espírito está garantido. Só que, se a nossa alma, a nossa carne, que é a nossa alma, vontade e tudo mais, prevalecer sobre a voz do Espírito Santo em nós,
aí a gente cai. A gente cai. Aí a gente cai no pecado e por isso a gente precisa se converter. Sempre, nossa todos alma. Os dias. Revisão, vigiar, e ele disse vigiar e orar. Sim. E se examine-se a si mesmo. Sim. Então, todos os dias. Então, a obra ainda não está concluída. É isso que eu quero dizer. Nós ainda não estamos prontos. Por causa da O sacrifício de Jesus é perfeito. Carne. Sim. Foi concluído, foi feito uma vez só. Não vai ser feito outro. Sim. Ele morreu na cruz uma vez só. Aí quem aceitou Jesus nasce de novo. Nasce Espírito de novo. pronto. Mas a carne ainda está em processo. Sim. Tá? Então, esse dia também nos lembra isso. O fato de que no Antigo Testamento ele era repetido uma vez por ano, lembra para nós hoje que a gente ainda não está pronto. Sim, sim. Que a gente ainda precisa se examinar. E esse dia também, ele lembra, ele mostra para nós, né? Ele aponta para nós a segunda vinda do Senhor, que é o dia que ele vai concluir mesmo, né? Que nós estaremos todos prontos com a obra completa, né? Tá? Então, eu quero ler um texto no Novo Testamento para a gente dar só trazer mais algumas coisas aqui. Em Romanos 7, né? O apóstolo Paulo está falando da lei do pecado, né? E aí, no versículo 24, ele diz assim: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, ele estava olhando para ele mesmo e vendo, olha, não estou pronto, a coisa está complicada. Só que Jesus já tinha morrido. E aí ele diz no 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, ainda tem a lei do pecado. Então, o que ele estava dizendo aqui? Graças a Deus pelo sacrifício de Jesus. Eu ainda estou em processo. Porque Jesus, ele quebrou o domínio do pecado, mas eu tenho que fazer a minha parte e não permitir que o pecado me domine. Isso. Né? Isso. Eu tenho que diariamente escolher por Cristo. Sim, sim. Escolher pela lei de Deus, como ele está dizendo aqui, né? Tá? Então, esse dia, ele lembra para nós isso, que nós somos pecadores, e por isso do estar contristados e do fazer jejum. Para Israel é um dia muito importante, não tem nem... até o espaço aéreo fica fechado, né? Depois daquela guerra que eles tiveram, né? A guerra do Yom Kippur foi... A guerra do Yom Kippur, foi em 73, se eu não me engano. 73. Eles, então, até o espaço aéreo fica fechado, mas é um dia que a nação para se arrepender. Então, isso é um memorial para nós. Sim. Algo para a gente entender. E, às vezes, até, quando eu falo um pouquinho, né, do Yom Kippur com algumas pessoas, eu até comento isso e coloco esse questionamento. Já imaginou? Não o ritual, não estou falando do ritual, mas já imaginou se nós, como nação brasileira, é um sonho, parássemos um dia e nos arrependêssemos de todos os pecados desta nação? É um sonho. O que Deus faria nessa nação? Por falar nisso, tu me dá um... Sim. Dia 28, às 5 horas da tarde, eu vou fazer, até esta sala eu vou indicar no discipulado. Eu vou fazer um momento de revisão e derrubamento de altares. Altares inconscientes que foram levantados. E depois 1 hora de joelhos pelo Brasil. Então, eu pretendo divulgar mais isso, né? Vocês estão vendo isso no dia 22, né? Mas tem uma semana para se programar. Está aqui na sede de Caxias, em Caxias do Sul, às 5 horas da tarde do dia 28, para a gente levantar. Que é domingo. Que é um domingo, às 5 da tarde. Eu estou avisando com tempo exatamente para isto.
Sabe por quê? Eu descobri uma coisa, pastora Daniele, que muitos pastores, porque não são eles que chamam, eles não participam, entendeu? Então, assim, essa maldição de tenho que ser eu que apareço, precisa acabar. Essa tua fala é o que precisa ser feito no Brasil. É isto que precisa, não importa quem chama, não importa quem começa, importa que nós estamos às portas de algo muito grave se isso não acontecer. A nação toda. A nação toda. E é uma coisa assim, quando a gente teve lá, não era Yom Kippur, era dias normais, era junho. Mas eu me remeteu uma pequena amostra do que deve ser, porque nesse dia, quando a gente estava lá e foi o Shabá. Sim. Porque a gente estava viajando, passeando. Sim. Nós fomos para o Museu do Holocausto e assim, meio-dia, o museu fechou. Sim. Tem turista que veio do... Não interessa. O museu fechou. Eles observam tanto, por isso que o Senhor falou, se a vossa justiça não é exceder dos escribas e fariseus, e nós somos muito roubados por não conhecer a cultura judaica. Cultura. Porque se a gente, se na festa, né, na festa semanal, que é o Shabá, eles pararam tudo, fechou. Não, é a partir dessa hora que o museu está fechado. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nada. Hotel, querido. Vai pro hotel, fica lá. Vocês passaram pela experiência de ir para um restaurante que tem 2 ambientes? Não. Eu passei. O que aconteceu lá? O nosso amado irmão, ele pegou queijo, bastante queijo no pão, e foi para outra sala. Não, lá eu quero pegar presunto. Não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isto que o garçom engravatado disse para ele, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso. Não, no hotel que a gente estava, o café da manhã era magnífico, mas não tinha, era ou isso ou aquilo. Não tem duas coisas. Parece o poema da Cecília Meirelles, ou o anel ou a luva. Ou isto ou aquilo, você não pode fazer um sanduíche de presunto e queijo. Exatamente. E tu sabe que pessoas que estudam sobre alimentação dizem que esta é a melhor regra de alimentação, porque a enzima que trabalha com presunto não trabalha com queijo. E a que trabalha com queijo não trabalha com... Glória a Deus. Enfim, e daí que eu estava falando, né? E aí a gente, na sexta-feira, nós pegamos um táxi de lá do hotel, já que nós tínhamos que, né? Sim. E fomos para o Muro. E, nossa, estava absurdamente lotado, né? À noite. Então, e todo mundo né? Orando. Né? Então eu fiquei imaginando esse dia do Yom Kippur, quando a nação toda para. E teve um momento que nós vimos que eles pararam. Eu não me lembro quando é que... Eu não me lembro por que ocasião. Eu sei que eles pararam no meio da rua, assim, sabe? Eles param, às vezes, descem do carro. Sim. E nós passamos com o ônibus, o rapaz estava parado, parou o carro dele, estava colocando lá as tefilá, né? Que eles colocam para fazer um momento de oração no meio da rua. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O zelo em cumprir um ritual que Deus, né, deu na lei levítica para deles é tão grande, e a gente leva assim. Mas aí sabe o quê? No jeitinho brasileiro. É aquela herança da graça barata. Eu não preciso fazer aliança. Ele fez, então ele fez aliança e eu só desfruto. Mas não é assim, né? Não, a aliança não é assim. Tem 2 partes, tem direitos e deveres. Então, é um dia para a gente lembrar um pouco disso, sabe? O Yom Kippur não é para a gente cumprir o ritual, mas é para a gente lembrar o quanto nós somos pecadores,
o quanto a nossa nação é pecadora. Sim. Sabe? Porque não é um dia só de arrependimento individual. É muito bom eu me arrepender individualmente, necessário. Sim. Eu tenho que me arrepender. Sim. Mas o impacto do pecado da nação é gigantesco. E uma nação de joelhos arrependida também é um impacto gigantesco. Sabe, eu não vou fazer nome, tá? Porque senão o vídeo pode... Eu não vou fazer nome, mas o Brasil precisa dobrar o joelho e pedir a nação, tá? A nação aquela de duas cores, precisa dobrar o joelho, vou falar em código agora, e pedir perdão a Deus por ter esperado em um homem e não em Deus. E a consequência é que este homem está sofrendo no próprio organismo os resultados, de repente, não sei, talvez que ele não tenha consciência, mas de repente de ter dito, então eu vou fazer, sabe? Eu tenho para mim que a igreja poderia mudar todo esse cenário, se entendesse isso. Uhum. Mas como nação, não como indivíduos. Se a igreja, eu creio que se a igreja brasileira, eu vou falar brasileira porque nós estamos no Brasil. Sim. É o que nos cabe. Exatamente, sim. Como nação se arrependesse, a história dessa nação seria outra. Sim. Eu quero ler um texto que está em Sofonias, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris os meus juízos. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Então, o Yom Kippur, ele significa cobertura do pecado, nós estamos falando em termos de Antigo Testamento, de expiação, mas ele aponta para o dia do Senhor. Sim. Então, é um tempo de se examinar individualmente e coletivamente, porque ninguém vai conseguir se esconder no dia da ira do Senhor. Não tem. Ele é onisciente, onipresente. Para ele tudo é mais evidente do que as coisas na terra ao sol do meio-dia. Não tem nada que possa fugir do olhar dele. Então, se a gente entender alguns roteiros dessa festa, a gente vai entender o porquê que o profeta aqui diz, te conserta e te examina, porque tu não vai conseguir te esconder. Nessa festa aqui, de novo, o sacerdote entrava uma vez por ano só. Quando ele entrava uma vez por ano na presença do Senhor, né? Lá no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, onde Deus falava do propiciatório. Se o sacerdote não estivesse em condições, tanto que ele entrava, né? A roupa dele, um parênteses aqui, a roupa dele tinha sininho. Sininho, sim. Tinha sininho. Se o sininho parasse de bater, e ele tinha uma corda amarrada no pé. Porque é tão sério que se o sacerdote morresse lá dentro, não podia entrar uma pessoa para tirar ele de lá. E ele morria se ele não tivesse os pecados cobertos. E ele morria. E aconteceu. No Antigo Testamento aconteceu. Sim. Então, ele morria. E não podia entrar ninguém lá. Não, peraí, ele morreu. Deus, ele morreu, agora tem que ir lá, Dá né? licença, eu vou entrar. Dá licença que eu vou entrar para pegar ele. Ele tinha uma corda amarrada no pé. Se ele morria na presença de Deus, ele é arrastado para fora. Sim. O corpo dele era arrastado para fora. Né? Por conta disso também que as pessoas ficaram tão surpresas pelo fato de Zacarias, o pai de João, o Batista, ter demorado tanto. Eles achavam que ele tinha morrido. No turno dele. Achavam que ele tinha... E ele também ficou assustado, porque não podia ter dois lá dentro.
Quando ele viu o anjo, ele... E aí tem muitos detalhes impressionantes, né? Porque nesse tempo não tinha arca. A arca estava sobre a terra, caminhando. E ele estava fazendo ali o sacrifício, né? Do incenso. Do incenso. Então, ele entrava, por exemplo, outra coisa que acontecia, quando ele entrava, ele tinha nos pulsos, né? O incenso também, e ele tinha que fazer uma nuvem, ou um vapor, alguma coisa assim. Que ele batia assim os pulsos, para não ficar face a face com a arca. O sacerdote não podia ficar face a face com a arca, na presença de Deus. Tinha que ter esse véu. Porque lembra, os pecados eram cobertos, eles não eram apagados. Hoje nós temos livre acesso à presença do Pai porque Jesus rasgou o véu. Sim. Que é a carne dele. Ele mesmo se rasgou para que nós pudéssemos chegar na presença de Deus. Então, tem muitos detalhes nessa festa. É belíssimo, esse estudo é belíssimo. Se a gente começa assim, a trazer à memória versículos que lembram, né? Ele não podia estar na presença sem uma nuvem cobrindo, porque ainda o filho não tinha sido, né? Então nenhum ser humano, a carne morre na presença sem a proteção, né? Então esse tempo, né? Essa festa, nesse ano que nós estamos, de 2025, ela vai acontecer dia 1º de outubro. Hoje, dia 22, acontece trombetas, que é o tempo. Temos de 22 até 1º, com os 10 dias de arrependimento. Mostra para nós que a gente precisa... Constante comunhão. Porque os tempos estão difíceis, não só na nossa nação, no mundo inteiro, né? E isso aqui é para a gente lembrar. Sim. Que ninguém vai conseguir se esconder no dia da ira do Senhor. Ninguém vai conseguir se esconder. Então, essa festa também aponta, apesar do cumprimento dela, seja o sacrifício de Jesus na cruz, literal, assim, vamos dizer literal, né? Perdoando os nossos pecados, apagando os nossos pecados, mas ela também aponta para o fato de que vai chegar o momento em que nós vamos ter que chegar na presença de Deus e prestar contas. Sim. Então, tinha os 2 bodes. Um morria, era sacrificado ali. O outro ia para o deserto. Né? Então, é o dia do Senhor. E uma coisa interessante que é uma leitura deste dia é o Salmo 27. A gente pode até ler. Salmo 27 é uma leitura desses dias. Sim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso aqui é impossível se os pecados não estiverem perdoados. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. Me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença.
Buscarei, pois, o Senhor a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, Ele, o Senhor Jesus, Ele é a nossa luz. É por causa dele que a gente pode chegar na presença dele, do Pai, né? E por causa dele que a gente pode morar na casa do Senhor, por causa dele que todas essas coisas... Então, quando a gente lê esse salmo, meus inimigos, não são as pessoas. Não. É a carne. É a nossa própria carne. É o primeiro e mais sério que a gente tem para enfrentar. O diabo já foi vencido na cruz. Ele é mentiroso. Ele só... né? Mas o primeiro e maior inimigo que a gente tem para enfrentar é a nossa própria carne. Sim. Então, o Senhor é que nos acolhe. Interessante que ele fala aqui que ele nos esconde no tabernáculo. Lembrei do Salmo 91 também. E logo em seguida dessa festa, 5 dias depois é tabernáculos. Então, veja, a gente tem um soar de trombetas, que nós viemos falando aqui. Aí temos um período de arrependimento, de preparação, um dia de arrependimento como nação, que ninguém vai poder se esconder, porque aquele que não se arrepender, diz lá em Levíticos, ele destrói, ele elimina, né? Para depois estar com ele. Então daí estamos prontos. Por isso que eu falei que a gente ainda... o Senhor começou a boa obra em nós, mas Ele ainda não concluiu. Ele começou a boa obra em todos nós. O Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Mas a carne ainda precisa amadurecer. Então, olha só. Depois de termos sido justificados e ter livre acesso a Ele, nós temos a presença dEle pelo Espírito Santo, nós temos a palavra dEle, nós temos o nome de Jesus, o poder do nome, nós temos o poder do sangue, nós temos o ministério dos anjos. Então, ninguém vai ter desculpa. Não tem como se esconder. Não, porque ele está bom. Então, assim, vocês se comprometem em fazer a sua parte, eu dou isso para vocês. 5 é a graça. É a graça. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu vou parar por aqui, porque... É muita coisa, né? Muita coisa, né? Então, na próxima, se o Senhor nos permitir, na próxima semana, a gente entra mais nessa questão de o sacrifício perfeito de Cristo. Né? Que não é um ritual. Não adianta... vamos celebrar Yom Kippur, vamos cumprir o ritual de... Não é isso. Não é isso. Tá? Se a gente... como igreja, conseguir ter esse entendimento de se arrepender pelos pecados da nossa nação, né? Já é um grande passo que a gente dá. Não como ritual e nem como conhecimento intelectual, porque conhecimento intelectual e informativo não me justifica perante Deus. É a vivência. Né? Não adianta... Jesus, eu sei tudo isso, eu soube tudo. Deus amado. Amém? Amém. Então vamos orar? Sim. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos memoriais que o Senhor deixou para que nós pudéssemos nos lembrar das coisas, né? Senhor, muito obrigado pelos tempos, os tempos do Senhor, definidos pelo Senhor. Sim, Pai.
Que, Senhor Jesus, nestes dias nós possamos verdadeiramente, Senhor Jesus, nos colocar na Tua presença e Te pedir, Senhor, que se há em nós algo que não Te agrada, que o Senhor mostre individualmente, mas também, Senhor Jesus, que nós possamos entender a necessidade, Senhor, da igreja se arrepender pelos pecados da nação, Senhor. Sim, Senhor. Que nós possamos entender, Jesus, que nós fazemos parte de um corpo, Sim. que nós fazemos parte, Senhor, de uma nação, que o Senhor nos plantou nesta nação, Senhor. Sim, Senhor. E, Senhor Jesus, a nossa nação tem muitas coisas do que se arrepender. Mas, Senhor, que nós possamos individualmente, cada um, Senhor, ser contristados, sim, nestes dias. Senhor, que o Teu Espírito Santo, pela Sua infinita misericórdia, leve cada um de nós a entender o tamanho da necessidade que temos de nos arrepender, Senhor. Sim, Pai. Como disse o apóstolo Paulo, graças a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Sim, Senhor. Que nos permite chegar na Tua presença, Senhor. Que permite que os nossos pecados sejam perdoados, esquecidos, como se eles nunca tivessem existido, Senhor. Sim, Pai. Então, Senhor Jesus, que nós possamos também, como nação, entender isso, Senhor. Entender esta festa, entender, Senhor Jesus, as coisas para as quais ela aponta e que nós possamos viver, Senhor, debaixo da Tua direção em todos os dias da nossa vida, Pai. Nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Shalom. Amém. Shalom. Deus abençoe.